Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui mais uma vez para louvar o Senhor juntos. Amém? Pela fé, pela bondade de Deus. Amém? Por ter nos dado mais um dia. Pela bondade do Senhor nos ter dado vida. E aqui juntos podemos adorar o Senhor, louvar o seu nome por meio da sua palavra, que é viva e que é eficaz, que é poderosa para salvar, que é poderosa para libertar e transformar o homem caído em uma nova criatura. Amém? Gostaria de orar por você nessa noite, você que está conosco e você que ainda estará, ó Deus, vindo a estar conosco. Com certeza, o Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa noite, que o Senhor possa ir de encontro ao seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor tem te amparado, tem te sustentado, tem te abençoado em todos esses dias dessa semana. E nesse dia, com certeza, não foi diferente. A bondade e a misericórdia do Senhor te contemplou todo dia e te contempla nesse exato momento. Nós paramos para falar com o Senhor, para ouvir a sua voz, amém, para agradecer a Ele por tudo que Ele nos fez. Nesta hora eu quero, juntamente com você, orar ao nosso Deus Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que venha nos assistir nessa hora, com graça e com poder, com socorro, que vem dele do alto. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do teu altar, na tua presença, sabedores que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, e nesta hora não é diferente. O Senhor nos assiste, Senhor, diante do teu trono, assentado, Senhor, num alto e sublime trono. O Senhor nos vê, Senhor, com os teus olhos, e nos contempla nessa hora. E dessa forma nós nos colocamos diante do teu altar, Senhor, rogando a ti, Senhor, pela tua presença nessa live, e que o teu Espírito Santo possa atuar em nosso meio, falar aos nossos corações e nos abençoar de uma forma especial e poderosa para a glória do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que todo embaraço, Senhor, que todas as barreiras que têm sobreposto, Senhor, sobre os teus filhos, que toda a dificuldade que a tua igreja e o mundo vem passando. Pela fé nós sabemos que todas as coisas estão no teu controle, Senhor, em tuas mãos. E nada foge do teu controle. Nessa hora eu rogo a ti, Senhor, pela tua igreja, mundo afora, que o Senhor possa visitar cada coração e com poder, Senhor, abençoar cada um segundo as suas necessidades. Em nome de Jesus, Pai, que a angústia e a tristeza, Senhor, não tenha lugar no coração da tua igreja. Que o medo e a fraqueza dê lugar à fé, a qual nos leva, Senhor, à convicção, à certeza que tu és poderoso para fazer qualquer coisa na vida daquele que crê. Tudo já está declarado pelo Senhor por meio das Escrituras. O Senhor já estabeleceu um propósito para o mundo criado, segundo o teu propósito, para que a tua vontade se cumpra sobre este mundo. E é certo que o Senhor também, ó Deus, cumprirá todo o teu propósito por meio da tua igreja, e na tua igreja o Senhor continuará operando e socorrendo e abençoando. Pai, em nome de Jesus, toda surpresa, Senhor, negativa neste dia, Senhor, durante a semana, a tua igreja, seja respondido com fogo pelo Senhor, Pai. Que o teu poder se manifeste em favor da tua igreja, Senhor, tirando, Senhor, todo o medo que possa pairar no ar, Senhor, tudo aquilo que tem assombrado o mundo, não venha assombrar a tua igreja. E todo o problema que eu e a tua igreja possamos estar passando, Senhor, pela fé nós confiamos em tuas mãos todas as coisas. Senhor, oramos, ó Deus, sabedores que o Senhor rege a terra, os céus, todas as coisas criadas, e que neste momento as nossas vidas estão sendo controladas e guiadas pelo Senhor.
Conforme o salmista diz, o Senhor é nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso esconderijo, ao qual nós nos escondemos e onde nós encontramos socorro, onde nós encontramos provisão, onde nós encontramos alento para o nosso coração, onde nós encontramos paz, a qual o mundo não pode dar. Pai, em nome de Jesus, contempla cada um, Senhor, que está conosco nesta noite, e que o teu poder venha, Senhor, visitar cada coração. Fortalecer e renovar os teus servos, Senhor. Alegrar o coração do teu povo. Gerar fé no meio da tua igreja, Senhor, para que eles possam saber que o Senhor não nos esqueceu. O Senhor continua com a mesma promessa e o Senhor continua firme para realizar o teu propósito. Deus, em nome de Jesus, visita e opera, Senhor, por meio da tua igreja e através da tua igreja, Senhor, o Senhor possa se manifestar. Pai, em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos nessa hora, os abençoando, Senhor, com a tua presença. Senhor, trazendo ao coração de cada um a certeza que o Senhor fará, ó Deus, tudo aquilo que tem nos prometido. Estamos seguros em ti. Senhor, em nome de Jesus, seja quebrado, Senhor, todas as correntes malignas, Senhor, toda seta do inferno contra o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, toda dúvida que o inimigo tem tentado colocar no coração da tua igreja, por causa dos problemas que vêm sobre todos, Senhor, não venha dominar a mente e o coração da tua igreja. Pai, porque o Senhor é zeloso, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus perfeito. Senhor, fala conosco nessa noite. Fala, Senhor, por meio da tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, ter paz no nosso coração, sabendo que o Senhor está no controle, nunca perderá o controle de nada. E o Senhor está conduzindo todas as coisas para o teu propósito, para a tua vontade se cumprir sobre toda a criatura na terra, sobre os céus e sobre o universo. Tudo está em tuas mãos, Pai, e nós estamos seguros em ti. Visita os nossos corações nessa noite e nos abençoa com a tua presença e que a tua palavra venha falar a cada coração, em nome de Jesus. Visita os doentes, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que estão tristes e desanimados. Renova a fé dos teus filhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e ministramos, ó Deus, pela fé, o teu mover, a tua bênção, Senhor, sobre o teu povo, em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos, irmão Wellington, irmã Lenice, minha esposa Andiara, a irmã Andréia, a irmã Lília, o irmão Léo, todos aqueles que se encontram nesse exato momento, participando conosco da nossa live. Guilherme Garcia, sejam bem-vindos a todos. Amém? Deus é conosco, Ele está presente em nossas vidas e regendo todas as coisas. Eu e você estamos diante dos olhos de Deus. E os olhos de Deus estão contemplando você em todo o seu dia e em tudo aquilo que você possa estar passando. Deus está te contemplando e já decidiu sobre a sua vida que Ele irá te socorrer em todos os momentos, que Ele não abre mão de você. Amém? Tudo está pronto e Ele ama você, Ele ama a sua igreja, Ele amou o mundo de tal maneira. Quanto mais a sua igreja que se rendeu a Ele e que tem confiado a sua vida e a sua família a Ele. Você é guardado pelo Senhor, você é amado por Ele. Amém? Gostaria de compartilhar com você aqui em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ou segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 em diante. Gostaria de ler junto com os irmãos, se você puder acompanhar, ou só nos ouvir. Diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante a fé, que vos é dada,
os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz, e atende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, os amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaia da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Uma passagem falando sobre a vinda do Senhor, a vinda do Messias. Os dias aos quais nós estamos vivendo são dias de incertezas, são dias que vêm gerando medo no homem, vêm trazendo desesperança nos 4 cantos dessa terra, insegurança, confusão. Aqui nós vimos o apóstolo Pedro escrevendo pela 2ª vez a igreja daquela época, a igreja primitiva, tentando lembrar eles das primeiras coisas que ele já tinha escrito e avisado sobre a vinda do Senhor e sobre a corrupção do mundo, falando sobre os homens que surgiria no meio da igreja e no mundo, homens escarnecedores,
que andariam nas suas próprias concupiscências. Nos últimos dias, o apóstolo Pedro estava anunciando que tais coisas viria para os dias de hoje, os dias que eu e você estamos vivendo. Nós, seres humanos, nós somos imediatistas e normalmente há uma necessidade humana de fazer algo e imediatamente termos a resposta daquilo que acabamos de fazer. Nós queremos as coisas funcionando imediatamente e queremos resultados para ontem, para já. O nosso tempo não pode esperar. O tempo do homem é já, é ontem, é para agora. O Senhor falou ao meu coração, trouxe ao meu coração ontem uma palavra a esse respeito, que o tempo de Deus, o Kairos de Deus, o tempo de Deus se encarregará de colocar em ordem todas as coisas. Todas as declarações de Deus, mediante declarada aos profetas e apóstolos, tem uma data prevista de Deus para se cumprir. Não é uma data prevista para se cumprir uma data dos homens, mas sim uma data de Deus, o tempo de Deus. E é justamente no tempo de Deus é que eu e você nos pegamos incertos de coisas que Deus nos falou. Porque normalmente quando ouvimos Deus falando conosco, nos revelando suas promessas e seus propósitos, nós ficamos ou acabamos ficando frustrados, porque os dias, as semanas, os meses, o ano ou os anos se passam e acabamos não vendo as coisas acontecendo conforme nós imaginávamos, conforme nós queríamos que acontecesse. Então acabamos ficando frustrados, acabamos ficando duvidosos daquilo que Deus disse e achamos que tudo aquilo que nós ouvimos não passou de uma mera palavra e acabamos achando que é uma palavra de Deus. Não, às vezes pensamos que Deus não é capaz de cumprir aquilo que ele falou. Como se a palavra de Deus fosse a palavra do homem. E aí nos pegamos confusos, amedrontados, ao ponto de nos desesperarmos. E o apóstolo Pedro coloca em ordem o plano de Deus que foge o tempo do homem. O tempo do homem é crônomos, é já, para ontem, para agora. O nosso tempo está atrelado a horas, irmãos. Pegamos e achamos que o tempo de Deus também está atrelado ao nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. As promessas de Deus são perfeitas, mas para cumprir no tempo de Deus, no Kairos de Deus. O tempo de Deus é o momento supremo, o tempo certo, que está além do tempo do homem. Nós estamos presos a um tempo ao qual não faz parte do tempo de Deus. Deus não está preso ao tempo. Deus não está preso ao espaço. O tempo não pode prender Deus. E aí eu e você nos confundimos
e nos assustamos, e ao ponto de duvidarmos de tudo que Deus nos falou um dia. Um dia Deus falou comigo sobre várias nações, inclusive a Bélgica. Isso se passou 22 anos, irmãos. 22 anos e há apenas 18 anos que, dentro dos 22 anos, que as coisas foram criando forma. O tempo de Deus chegou e Deus não avisou quando chegaria. E quando chegou, simplesmente confirmou tudo aquilo que ele havia me dito um dia. Em 1997, quantos anos se passaram? Nós perdemos o controle do tempo. E vemos o tempo passando. E quando o tempo vai passando, nós pensamos que também as promessas se passaram. Como o apóstolo Pedro fala aqui, que muitos têm a vinda do Senhor por tardia. E os homens esquecem que, como desde o princípio, e como Deus usou homens no passado, Deus tem usado homens no presente. Quando Deus usou Noé por 100 anos, o tempo foi estendido, não porque Deus não era capaz de cumprir a sua promessa. Deus tão somente queria que todos daquela época de Noé fossem salvos, como também no tempo presente, Deus quer que todos os homens sejam salvos. E muitos têm por tardia a vinda do Senhor. Assim também como os homens, tantos que ouvem que não faz parte da salvação, até nós achamos que o Senhor não virá. E esquecemos que Deus é longânimo. E essa longanimidade de Deus, Deus está dando tempo para o homem se arrepender dos seus pecados. Não tem nada a ver com o poder de Deus, não tem nada a ver com a incapacidade de Deus. É simplesmente Deus mostrando a sua bondade ao homem. E quando Deus nos fala alguma promessa, nos declara alguma promessa, Ele não impôs o tempo, ele simplesmente disse que fará tal coisa. Mas tudo que Deus fala não é no tempo do homem. E é aí que nós nos angustiamos. Tudo que Deus fala está relacionado ao tempo dele e não ao nosso tempo. Por isso que o apóstolo Paulo fala no último versículo da sua epístola, no capítulo 3, falando para a igreja, para mim e para você, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer Deus na sua plenitude, para saber com quem estamos lidando, para saber quem é a pessoa de Cristo, como Ele opera, quando Ele opera, o que Ele é capaz de fazer, o que Deus pode fazer. O apóstolo Pedro nos convida a crescer nessa graça, no favor de Deus e no seu conhecimento. Aí então saberemos que não há nada que Deus não possa fazer. Que o tempo não é capaz de impedir aquilo que Deus já determinou pela sua palavra. Seja ela escrita ou seja ela falada. Um dia Deus falou com você e falou comigo. Há 22 anos Deus falou comigo, irmãos. Mas o tempo não foi capaz de impedir aquilo que Deus havia prometido fazer através da minha vida. 22 anos se passaram. E agora que as coisas estão criando forma. Deus não falou nada para acontecer no meu tempo. Deus não falou nada para acontecer no seu tempo. No dia que você acha que
seja hoje, o dia que se chama hoje, agora. Por isso que o apóstolo Pedro fala que Deus não retarda, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa. Se aconteceu, é porque chegou o tempo de Deus para se cumprir na sua vida. Se não chegou o tempo de acontecer na sua vida, é porque não chegou o tempo kairos de Deus, o tempo perfeito, o tempo supremo. Se alguma coisa que Deus te falou ainda não aconteceu, é porque não chegou o tempo de Deus para a sua vida. Não é que Deus não é capaz de realizar aquilo que Ele te prometeu. É porque tudo se cumpre no tempo de Deus. E é por isso que eu e você precisamos conhecer o Senhor. Porque tudo que Deus declarou através das Escrituras, por meio dos profetas e apóstolos, está atrelado ao tempo dele. E o apóstolo Pedro fala no versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao tempo do homem. Um dia, para nós, é um dia normal como qualquer outro. Mas para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Deus não está preso ao tempo. O tempo não muda o propósito de Deus. Eu e você que estamos presos ao tempo. Aqui hoje, na Bélgica, são exatamente 7:45 da noite. No Brasil ainda é tarde. O tempo de trabalhar, para a maioria das pessoas aqui na Bélgica, passaram. Estão quase todos recolhidos em casa. Se não jantaram, vão jantar. E após isso, provavelmente iremos descansar. O tempo foi criado para o homem e não para Deus. E eu e você acabamos achando que Deus não foi capaz de cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Quando Deus falou comigo pela primeira vez, eu pensava que seria imediatamente o cumprimento de tudo aquilo que Ele havia me dito. E os meses e os anos foram passando. E, na verdade, até ridicularizado eu já cheguei a ser. Porque o tempo passava e nada do que Deus havia dito havia se cumprido. E as pessoas me ridicularizavam. As pessoas riam, falavam e comentavam. E provavelmente tem falado de você que está esperando por uma promessa de Deus. Com certeza as pessoas estão dizendo ao seu respeito por você ter ouvido algo de Deus. Estão dizendo que provavelmente você está errado em esperar pelas promessas de Deus. Quando Deus decretou o fim do mundo daquela época em águas, Ele ainda deu tempo aos homens para que os homens se arrependessem. Deus simplesmente deu o plano da construção da arca para Noé. E Noé era pregoeiro da justiça, ele anunciava que o mundo ia ser destruído com água. Todos os homens na face da terra deixariam de existir por causa do dilúvio. Deus estava abrindo espaço para que todos fossem salvos na época. E hoje não é diferente. Muitos têm a vinda do Senhor por tardia, achando que Deus voltou atrás na sua promessa, ou que Deus não é capaz de cumprir aquilo que Ele falou. Já está traçado e vai acontecer cabalmente, conforme Deus disse que iria acontecer. E vem coisas terríveis pela frente. O tempo de Deus para julgar as nações e os homens está chegando, irmãos. Eu e você não somos capazes de determinar o dia e a hora.
A única coisa que eu e você somos capazes é de nos prepararmos para não ser pego de surpresa. A vinda do Senhor, ela é inesperada. A vinda do Senhor será como o ladrão de noite. O ladrão vem a hora que o dono da casa não está esperando. Hoje está todo mundo atento com os acontecimentos. Normalmente, hoje está todo mundo alerta. A qualquer momento, Jesus pode vir. O que nos garante de estarmos com o Senhor no dia que Ele vier é a nossa vida de santidade, estarmos prontos, não importando a hora que Ele venha. Eu estou pronto para Ele vir a hora que Ele decidir que Ele virá. E Ele virá como ladrão, uma hora inesperada. E aí muitos serão pegos de surpresas. Eu e você seremos pegos de surpresa por meio das promessas que Ele nos fez um dia. Vai chegar a sua hora. Vai chegar o tempo de Deus na sua vida. E na maioria das vezes nós ficamos olhando para trás, como se o que ficou para trás é possível trazer para os dias atuais. Quando eu e você olhamos para trás, nós não avançamos. Quando eu e você olhamos para trás, nós somos incapazes de progredir, de acessar o novo de Deus. O tempo de Deus se encarregará de colocar ordem em todas as coisas, irmãos. O tempo de Deus não é o tempo meu e seu. Como a palavra fala no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Infelizmente, eu e você passamos a pensar em algum momento da nossa vida que a promessa de Deus tardou. Deus prolongou ela está atrasada, já deveria ter chegado. Em Abacuque 2, no versículo 2 e 3, quando o Senhor fala a Abacuque em relação aos caldeus que viria sobre Israel, por causa dos seus pecados, parecia que Deus não cumpriria a sua palavra. E Abacuque estava orando, buscando ao Senhor, para que Deus relevasse o juízo que ele tinha decretado sobre Israel. No versículo 2 ele diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passar. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. O que Deus viria trazer sobre Judá é para um tempo determinado de Deus, não era o tempo determinado dos homens. Deus havia determinado um tempo que cumpriria a sua promessa ao seu povo que estava endurecido, rebeldes, contrários à sua palavra. E Deus tinha lavrado uma sentença sobre eles. E o profeta foi interceder pelo povo. E Deus já tinha falado para o profeta que não teria como revogar aquilo que ele tinha falado. E o que ele tinha declarado já estava determinado. A visão era ainda para o tempo determinado. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Isso já é passado, já aconteceu sobre Israel. Israel
Judá foi levado para o cativeiro babilônico, conforme Deus tinha declarado. Na verdade, Deus estava buscando o arrependimento do povo, mas a sentença já estava lavrada. Deus estava dando oportunidade para o povo, mas o povo permanecia no seu pecado. E quando chegou o tempo de Deus, a palavra se cumpriu. A nação que levou o povo para o cativeiro se fortaleceu, se tornou um grande reino poderoso, e Deus o entregou o seu povo na mão dos seus inimigos. Não há como a promessa de Deus tardar na minha e na sua vida, e nem para esse mundo. Aquele que diz que viria, virá, e não tardará. Assim como as nossas promessas, assim como tudo que Deus diz na sua palavra ao nosso respeito, ao respeito daquele que crê nele, assim é a promessa dele para este mundo. Aquele que tem a vinda do Senhor por tardia é porque não conhece o Senhor. E por isso que o apóstolo Pedro nos chama, nos convida a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque quando eu cresço no conhecimento de Deus, irmãos, eu passo a saber tudo sobre o Deus que eu sirvo. E vou saber que Deus não está atrasado com as suas promessas na minha vida. Então somente não chegou o tempo de Deus anunciar o que ele me prometeu. E quando chega o tempo dele, não há nada. Quando chega o tempo de Deus na minha e na sua vida, quando chegar o tempo dele vir sobre esse mundo, como diz a palavra, operando Deus, quem impedirá? Quem vai impedir de Deus cumprir a promessa que ele fez na sua vida um dia? Para a terra, para esse mundo que eu e você vivemos, ninguém poderá impedir aquilo que Deus prometeu para a sua vida se cumprir nessa terra. E ninguém impedirá a vinda do Senhor sobre o mundo. Não há poder que pode impedir a ação de Deus. Operando ele, quem impedirá? Os planos dele são infalíveis. E pela fé nos torna seguros, irmãos, guardados e protegidos, livres do engano e da mentira do inimigo, dizendo que Deus não é capaz de realizar tal feito na minha e na sua vida. Como exemplo próprio, irmãos, eu vi muitas coisas. Eu já ouvi muitas coisas daquilo que Deus tinha me falado de outras pessoas, de pessoas que professam a mesma fé que eu. Deus não quer saber que se as outras pessoas acreditam ou não naquilo que Deus te falou. Deus espera que você corresponda àquilo que ele disse a você. Deus não espera que as outras pessoas ao seu redor acreditem naquilo que ele falou com você. Deus espera que você acredite naquilo que ele disse. E espera que você confie até o tempo determinado de Deus, conforme o salmista, no Salmo 27, ele diz assim: pereceria sem dúvida, se não cresse, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu e você pereceríamos, irmãos, como o salmista fala aqui, se nós não crêssemos nos bens do Senhor na terra dos viventes. E por isso o salmista fala: espera no Senhor. Ou seja, o tempo de Deus vai se manifestar. E quando o tempo de Deus se manifestar na sua vida, operando ele, quando ele se manifestar, irmãos, é o operar de Deus. E quando ele opera, ninguém impede. Você vai sobreviver para ver o tempo de Deus chegando na sua vida. Deus vai manter você em vida para cumprir a sua promessa feita a você. Um dia. Ele completa o versículo dizendo: espera no Senhor, anima-te. É tempo de nos animarmos, irmãos. Nós não podemos estar focados só na promessa terrena.
Nós temos que estar focados na promessa da nossa redenção, do arrebatamento da igreja, de um dia encontrarmos com o Senhor. Se eu estou pronto para qualquer dia que o Senhor se manifestar, ou qualquer hora, irmãos, eu estou pronto para receber aquilo que Deus me prometeu. O tempo dele vai chegar. Não vai chegar no nosso tempo. Nós queremos negócio para hoje, para amanhã, para depois de amanhã. Deus sabe o tempo que ele tem que se manifestar nas nossas vidas. E ele não nos perde de vista, irmãos. Ele não tira o olho de você. Não é porque as coisas não chegou ao fim que nós queremos, é que iremos perecer. Pelo contrário, você está guardado para viver a promessa de Deus. Se você observar no Salmo 105, você vai ver lá, a partir do versículo 18, você vai ver quando cumpriu o tempo da promessa, a palavra de Deus se cumpriu. Deus mandou o dono de toda a terra tirar o seu servo da prisão e o torná-lo governador, José. Quando o tempo da promessa chegou, quando o tempo da palavra de se cumprir chegou na vida de José por meio dos planos de Deus, Deus mandou, irmãos, Deus trouxe um sonho ao coração de Faraó. E só tinha um homem capaz de revelar o sonho. Era o tempo de José sair da prisão e se tornar governador. José estava guardado na promessa de Deus. Você e eu estamos guardados para viver a promessa de Deus, a qual Ele nos fez um dia. Não é fácil, mas pela fé eu e você somos capazes de suportar até que o tempo de Deus chegue às nossas vidas. Caleb esperou, irmãos, e quando a promessa de Deus chegou, ele tinha 85 anos. Havia muito tempo se passado, se passou 45 anos. Mas quando o tempo chegou, Deus guardou a sua força física para viver a promessa. E nós não somos diferentes de Caleb, nem Caleb é diferente de nós. Servimos o mesmo Deus. Por isso que o salmista fala: espera, pois, no Senhor. Entendermos quando Deus fala espera, pois, no Senhor, é porque é Ele que rege o tempo de cumprimento das suas promessas, da sua palavra escrita. Por isso que não é no nosso tempo que Deus se move no tempo dele. E Ele sabe quanto tempo eu e você podemos suportar a espera da promessa. Foi Ele que nos criou e nós não criamos Deus, Ele nos criou e nos fez promessas. Há muitos que dormem, irmãos, no Senhor, esperando a promessa da ressurreição do último dia, e nenhum daqueles que dormiram esperando a promessa de redenção morreram enganados, morreram na fé. E um dia os seus corpos se levantarão do túmulo para vivenciar a verdade da palavra. Não é no nosso tempo, irmãos, porque no nosso tempo tudo se perde. Tudo que vem antes da hora, no nosso tempo, nós colocamos a perder. Há um Senhor sobre todas as coisas. Por isso que o Kairos de Deus fala sobre o momento supremo. O Kairos, o tempo de Deus, é o momento supremo, é o tempo supremo do superior de todas as coisas se manifestar no inferior, que é eu e você. Nós estamos presos no tempo. Nós dependemos do tempo. Deus está além do tempo. Por isso que para Ele, tanto faz um dia como 1000 anos. Não pode acelerar Deus e nem pode diminuir Deus. Não envelhece Deus e nem o rejuvenesce. Ele é de eternidade a eternidade. Deus quer que tão somente eu e você tenhamos fé suficientes para esperar por Ele, irmãos. Porque foi Ele que decidiu nos salvar. E Ele que decidiu nos socorrer. Foi Ele que decidiu nos honrar.
Foi Ele que decidiu nos abençoar. Não foi nós que decidimos fazer alguma coisa, mas foi Deus que decidiu fazer algo por mim e por você. Foi Deus que decidiu fazer as coisas por nós. Foi Deus que decidiu mudar a nossa história. E aquele que decidiu mudar a nossa história, decidiu fazer coisas além das coisas terrenas, e Ele virá para mim e para você. Espera no Senhor, anima-te, é tempo de animar, é tempo de esperar no Senhor confiadamente, é tempo de nos animar. Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Quando nós esperamos no Senhor, irmãos, Ele vem com a força do seu poder, por meio do seu Espírito, e nos fortalece para continuar esperando. Quando não é o tempo das coisas acontecerem, Ele nos dá força para continuar esperando. Não é um engano. Deus não está te enganando. É porque o tempo dele de se manifestar, conforme o tempo de Jesus se manifestar, o próprio Jesus teve que esperar por 30 anos e estava na terra, vendo o suspiro dos homens, vendo o sofrimento do seu povo, vendo pessoas morrendo, vendo pessoas cegas, aleijadas, pessoas enfermas, sem poder fazer nada, porque o tempo de Deus não ainda havia chegado, irmãos, sobre o ministério de Jesus. Se você lembrar lá em João 2, quando Maria falou com Jesus que o vinho ainda tinha acabado: mulher, ainda não é chegado o meu tempo. E aí nós vimos o primeiro milagre que Jesus fez, transformando a água em vinho. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, teve que esperar o tempo determinado do Pai para o início do próprio ministério na terra. O tempo de Jesus não passou, ele não envelheceu e nem foi ao túmulo, porque Deus se esquecera. Não, o tempo estava lavrado por Deus, e quando chegou, ninguém foi capaz de impedir Jesus de cumprir o propósito do Pai. Ninguém será capaz de impedir aquilo que Deus declarou para você um dia, irmãos. Ninguém é capaz de impedir o que Deus planejou para a minha vida, para a vida de quem quer que seja, que está na presença de Deus. Tudo que Deus te declarou um dia foi pela vontade dEle. E pela vontade dEle, Ele cumprirá todo o seu propósito. Eu e você não andamos por vista. Quando eu e você andamos por vista, nós nos iludiremos. Nós iremos nos entristecer. Mas quando eu ando por fé, eu reconheço o senhorio de Deus sobre a minha vida. E eu deixo que o tempo de Deus se cumpra em mim. E de forma alguma eu passarei na frente de Deus. Quantos exemplos tristes que existem no meio da igreja. Quantas pessoas que cansaram de esperar e casaram com a pessoa errada. Fizeram coisas apressadamente, fora do tempo. Não esperaram pela promessa. Pessoas que tomaram decisões na hora errada. Pessoas que não acreditaram no que Deus falara e jogaram tudo pelo alto. Nós estamos seguros, irmãos, em tudo que Deus declara. Nós só precisamos deixar o Senhor ser o que Ele é. Senhor em nossas vidas. Nós só precisamos confiar, irmãos. Espera no Senhor. Espera o tempo de Deus chegar para a sua vida. É o tempo dele. Não é o tempo meu. Eu tive que esperar, irmãos, por 18 anos. Por 18 anos. Quem me conhece e tem conhecimento da minha história, sabe por alto
Quantas vezes eu tive que vir a este país? Toda a terra é do Senhor. Ele diz nos Salmos, todas as nações são minhas. E tudo que Deus declarou, irmãos, Ele fez declarações para o seu propósito, é o plano dele se cumprir nas nossas vidas, de nos abençoar, é para a glória dele. Se ele fez uma promessa na sua vida, é para a glória dele, não é para a sua glória. É para a glória dele. Ele espera o retorno do seu louvor a ele. Ele espera que você fale dele para outras pessoas, o quão tremendo ele foi e está sendo na sua vida. Quanto tempo que eu tive que esperar e sendo renovado e fortalecido pelo Senhor. E em nada Deus tem me enganado. E nós não somos melhores uns do que os outros. Em nada o Senhor irá ou está te enganando. Espera, pois, no Senhor. É tempo de nos animarmos, não só pelas promessas terrenas, mas para a vinda do Senhor e nos preparar, estarmos adequados para o dia que o Senhor se manifestar. E quando isso acontecer, irmãos, tudo que a palavra aqui no capítulo 3 declara, isso é literal, não é figurado. O mundo sentirá na pele aquilo que Deus declarou na palavra. Nem tudo na Bíblia é figurado. É literalmente. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas estas coisas. Que pessoas vos convém em santo trato e piedade. O que nos convém fazer, irmãos? Sermos santos no nosso trato e na piedade, porque nós somos o povo eleito de Deus. Nós somos a nação santa. Nós somos o sacerdócio real, o povo escolhido por Deus. Esse é o nosso estilo de vida. Andarmos em santidade, no trato e na piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Há um novo céu e uma nova terra, irmãos. Isso é o plano de Deus para todos aqueles que nele crê. Há uma nova Jerusalém aguardando o povo santo de Deus. Quer e acredite ou não. E o tempo de Deus irá mostrar isso à igreja e a todos os homens. Virá o dia do juízo de Deus sobre as nações e sobre todos os ímpios e sobre todos aqueles que resistiram à graça salvadora de Jesus, à pessoa de Jesus. Tudo, irmãos, foi declarado para acontecer no tempo de Deus. Nada foi declarado nas Escrituras para acontecer no meu ou no seu tempo. No nosso tempo está o dia, e está fracionado em 24 horas. O tempo de Deus não existe minutos, não existe horas, não existe dia, irmãos, não existe noite. Para Deus tudo é igual. Deus nos colocou no reino dele para viver no tempo dele, que é perfeito. Você não está sendo enganado por Deus. Você não está enganado em esperar, em confiar no Deus que te amou e te salvou. Você está seguro, irmãos. Eu e você estamos seguros. Como eu verei tudo aquilo que Deus projetou para mim viver, conforme o seu propósito, tudo aquilo que Deus planejou para você viver, você viverá. Você viverá. Por que o Senhor não veio?
Deus não retarda a sua promessa, irmãos. Ainda que alguns a tenham por tardia. Mas esse Deus é tremendo, ele é longânimo. Enquanto ele não veio ainda nos buscar, ele está dando tempo para o ímpio e o pecador se arrepender e aceitar a salvação de graça. Deus não retardou a sua vinda. Simplesmente ele está dando tempo dele. E o tempo dele está findando para as nações, para o mundo. E assim também para mim e para você. Vai chegar uma hora que o nosso tempo na terra, se Jesus não vier, vai se encerrar. E nós vamos para o túmulo. Mas nós estaremos imediatamente aos pés do trono. Como o Senhor declarou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós estaremos no paraíso com o Senhor se não tiver voltado. Tudo está declarado conforme o propósito de Deus. Eu e você fomos inseridos para viver o plano dele. Você não está vivendo o seu plano no reino. Você está vivendo o plano de Deus. E tudo acontece no tempo de Deus. O tempo de Deus se encarrega de colocar tudo em ordem, irmãos. Tudo na sua vida será colocado em ordem segundo o tempo de Deus. Porque foi Ele que nos amou. E foi Ele que nos enxertou na videira para viver o seu propósito, de acordo com o seu tempo. Se você for lá em Êxodo, você vai ver uma história traçada, a qual Deus havia já declarado para Abraão. 400 anos depois, o tempo de Deus chegou para o povo. E Deus levantou Moisés no seu tempo, não foi no tempo de Moisés. Moisés ficou 40 anos no deserto, até que Deus o chamou para viver o seu propósito no tempo de Deus, ao qual ele tinha declarado para Abraão. Deus deu um tempo para Abraão, irmãos. Se ele te deu um tempo, ele vai cumprir. Se ele disse que amanhã ele fará algo na sua vida e foi declarado que foi ele que disse, veio do Senhor, você pode ter certeza que amanhã ele fará o que ele disse. Mas se ele não datou dia e nem hora para você, só cabe a mim e a você continuar esperando e confiando no Senhor, porque o que ele disse vai se cumprir. O que ele disse para Abraão se cumpriu. 400 anos, eu visitarei a sua descendência e os libertarei da escravidão do Egito e punirei aqueles que os escravizaram e sairão com grandes riquezas. Assim como Deus datou o tempo, ele cumpriu o tempo datado, 400 anos, o tempo de Deus. Tentaram datar o tempo do cativeiro de Israel. Será 2 anos apenas. E Deus declarou para Jeremias, são 70 anos. E o povo só saiu com 70 anos. Deus determinou um tempo dele perfeito, irmãos, para mim e para você. E vai chegar a hora que o tempo de Deus vai se manifestar e você vai dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que Deus é esse que é tão poderoso que, independente do tempo, é capaz de cumprir todo o seu propósito na minha vida. Fomos inseridos, irmãos, para viver num reino perfeito, cujo Deus é perfeito e é imbatível, é poderoso. Eu e você estamos seguros para viver todas as promessas do Senhor, todas. Para a gente encerrar aqui em Atos, no capítulo 1, versículo 6, diz assim, aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e para mais de 200 pessoas por 40 dias. E quando Jesus estava reunido com os discípulos, eles queriam saber quando era o tempo que o Senhor ia restaurar o reino a Israel. E o reino de Israel estava dominado pelos romanos. E aí Jesus responde e disse-lhes,
Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não cabe a nós, irmãos, perguntar a Deus qual tempo. Cabe a nós esperarmos e confiar no Senhor, para que, ao chegar o tempo de Deus, pelo seu poder, irmãos, Ele irá trazer tudo aquilo que Ele nos falou. É pelo seu poder. Para os discípulos, naquela hora, no versículo 8, o Senhor disse: vocês vão esperar aqui, porque sobre vocês descerá o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas minhas em Jerusalém, Samaria, Judá e todos os confins da terra. Era o tempo deles pregar o evangelho, não era de saber se era o tempo de Deus devolver o reino a Israel. Israel ainda continuou sendo dominado por Roma. Agora sim, Israel está na sua terra, irmãos. Israel está vivendo no seu país. O tempo, Deus já tinha traçado, que está lá em Isaías 61. Esse era o tempo. Deus já tinha falado, só não tinha dito quando seria. Tem por volta aí de 70 e poucos anos que Israel voltou para Israel, para sua própria terra, mas eles estão conforme Deus havia declarado, que um dia eles voltariam para sua terra, e lá eles estão. Assim também é eu e você, com tudo aquilo que Deus tem nos falado. Vai chegar o tempo de Deus, e pelo seu poder, manifestar o seu propósito nas nossas vidas, aqui na terra e na vinda dele, pelo seu próprio propósito, através do seu poder, ele fará as coisas acontecer na minha e na sua vida. Se agarre em Deus, se firme em Deus. E aquilo que ele te falou não vai retardar. Pelo contrário, no tempo exato, no tempo perfeito, vai se manifestar na sua vida. E se eu e você continuarmos confiando em Deus, irmãos, nada irá nos iludir, nada irá nos confundir, nada irá nos entristecer permanente. Podemos ficar assustados por um momento, mas prevalece o que Deus diz para mim e para você. As nações, os reis, governos que estão sobre nações, não poderá impedir quando Jesus vier, irmãos. Nada. Pelo contrário, ele diz que todo joelho se dobrará diante dele. Todo joelho, quer grandes ou pequenos, se dobrará diante dele. E o tempo de se cumprir tais promessas está chegando. Assim como está chegando aquilo que ele te falou um dia. Está chegando. E quando chegar, vai vir com poder. O propósito de Deus se cumpre por meio do poder dele. Não é pelo poder do homem, é pelo poder dele. E o que ele precisar de fazer, se ele precisar de falar ao homem para que a promessa dele se cumpra na sua vida, como ele falou para Faraó, ele fará também com quem quer que seja, para que a sua vontade, através da sua promessa, se cumpra na sua vida. Assim como Deus fez com o homem mais poderoso da terra, na época de José, mandar soltar um prisioneiro e fazer ele governador da sua casa, irmãos, o que Deus não pode fazer, irmãos? O que Deus não pode fazer na minha e na sua vida? Por mais grandiosa que seja a promessa, por mais maravilhosa que seja aquilo que Deus te declarou. Deus me declarou coisas que só Ele pode realizar. E Ele tem feito. E assim como Ele tem feito na minha vida, Ele fará na sua vida. Assim como Ele fez no passado, Ele fará nesse presente século, na minha e na sua vida, e sobre todos aqueles que Ele prometeu, e sobre todas as nações da terra. Eu e você só precisamos esperar no Senhor e animarmos. Eu não sei, a não ser que falamos ou comentamos com alguém, nós não temos o poder de saber o que se passa
na vida de ninguém. E não importa o que você está passando nesse momento, espera no Senhor. E a ordem é: anima-te, levante-se, alegre-se, renove suas forças no Senhor. Anima-te e Ele vai te fortalecer. Nós não temos outra saída, irmãos, a não ser esperar no Senhor, como o Salmo 27. Espera no Senhor, pois Ele te chamou para viver o tempo dEle. E no tempo dEle, Ele vai colocar em ordem todas as coisas da sua vida, conforme o que Ele te prometeu. Amém? Conforme está na palavra. Ele é o nosso esconderijo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele está fazendo coisas que eu e você não conseguimos ver. E quando estivermos dormindo, Ele está trabalhando em nosso favor, está preparando coisas que nós não entendemos e pela nossa capacidade não somos capazes de imaginar. Ele dá aos seus eleitos enquanto dorme. Ele é o sustentador do seu reino e de todas as nações. Espera no Senhor. Como o mundo está preparado para a vinda do Senhor, e essa terra, esse mundo será abalado ao ponto de não ter jeito de se habitar nessa terra. Toda a terra será restaurada. Conforme Isaías, lá nos últimos capítulos fala, toda a terra será restaurada para o reinado do Messias, irmãos. Já está tudo traçado por Deus. O tremendo é que eu e você fomos salvos para viver a verdade de Deus e de acordo com o tempo de Deus. Então, aquieta o teu coração. Nada vai acontecer segundo o nosso tempo e segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Então, aquieta o seu coração. Descansa no Senhor. Porque é o tempo de Deus, que é o tempo certo. Enquanto Ele não cumpre as promessas dEle na sua vida, porque não é chegado o tempo, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele te socorre nos mínimos detalhes, até que o momento chegue e o tempo de Deus vem com poder e as portas se abrem. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então é tempo de esperar no Senhor. É tempo de confiar no Senhor. Nós não fomos chamados para ser julgados junto com o mundo. E nós não fomos chamados para viver no engano, mas para viver em triunfo com Deus. Se Deus fosse capaz, por promessas, de levar para um estado como o de José, você e eu não seríamos capazes de fazer absolutamente nada. Até que Deus se manifestasse com poder para nos tirar do lugar onde nos colocou, que era segundo o seu propósito. Assim foi com José. Assim foi com Moisés. Deus colocou Moisés lá no palácio para aprender as leis, línguas, para tempos depois, que nem Moisés sabia, que ele seria o libertador de Israel. Deus, no seu tempo, realizou todo o seu plano conforme ele já havia decidido, sem expor a ninguém. Deus está fazendo tudo, irmãos, em silêncio. Deus age no silêncio. Deus está fazendo algo no silêncio para a sua vida e para a minha vida. Mesmo que aqui na Bélgica estamos em confinamento parcial, Deus está trabalhando em prol da sua igreja. Deus está trabalhando em prol da sua e da minha vida. Aí no Brasil, Deus está trabalhando em prol da sua vida. Em silêncio, o agir de Deus, na maioria das vezes, é invisível. E não há como eu e você vermos. E Deus está trabalhando conforme o seu propósito para o nosso bem. E eu e você só temos uma coisa a fazer: esperar no Senhor, confiadamente. Espera no Senhor, irmãos. Descansa nele. E tudo aquilo que ele te falou um dia vai chegar. E você verá a glória de Deus se manifestando com poder na sua vida. Aí ninguém vai poder impedir
a manifestação de Deus para o cumprimento das suas promessas, assim como o que está guardado para a terra, para os céus e para os homens ímpios. Não há como retardar. Deus espera, infelizmente nem todos querem, mas se cumprirá toda a sua boa palavra. Assim como na minha e na sua vida, toda boa palavra de Deus está se cumprindo, estamos guardados, somos assistidos por Deus. Mas Deus sempre faz uma palavra e uma promessa além das suas escritas. E Ele traz promessas para mim e para você. Mas todas as promessas que Deus traz por meio da fala têm o mesmo poder da palavra escrita. E quando Deus fala, que cabe a mim e a você é esperar. E quando nós esperamos, nós vimos tudo que Deus declarou se cumprindo. Amém, irmãos? Anima-te. Anima-te. Espera no Senhor, pois você não está sendo iludido. A sua fé será respaldada pelo poder de Deus. A sua fé será honrada. Você será honrado mediante a sua espera confiada no Senhor. O Senhor honrará a sua fé. O Senhor corresponderá à sua fé. Amém? O tempo é dele. Não esqueça, façamos como o apóstolo Pedro nos orienta. O nosso papel é crescer no conhecimento e na graça. É a única coisa que nos resta. Crescermos na graça e no conhecimento, para sabermos tudo desse Deus tremendo. E a partir de então, não ficaremos de um lado para o outro, perturbados, angustiados, agoniados. Deus te chamou para viver o propósito dele e é tudo no tempo dele. E o bom de tudo, irmãos, que o tempo dele é perfeito, perfeito. Quando acontecer aquilo que ele te prometeu, você vai ver e você vai dizer: como o Senhor é tremendo, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é tremendo, como o Senhor não falhou comigo e como o Senhor trouxe tudo aquilo que o Senhor tinha declarado à realidade, ao mundo físico, para que eu vivesse. Ô Senhor, confia, irmãos, no Senhor e anima-te, anima-te, anima-te. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Porque a vida que nós vivemos agora na fé é proveniente do Senhor. Foi o Senhor que nos amou primeiro. E conforme a Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, o Senhor nos libertou dos poderes das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tudo pertence ao Senhor. Foi pelo teu poder que nós fomos tirados das trevas e fomos colocados no reino do Filho do teu amor, para viver o teu propósito, para viver todas as coisas no tempo do Senhor. O Senhor nos trouxe para viver num reino ao qual o Senhor age poderosamente, realizando coisas assombrosas. O Senhor nos colocou em um lugar seguro e ainda nos abençoou com todas as riquezas nos lugares celestiais em Cristo. Estamos seguros, guardados, empoderados em Deus e abençoados definitivamente em todas as áreas. Senhor, se há promessas declaradas da parte do Senhor para aqueles que nos ouvem, Senhor, faz os teus filhos entenderem pela fé que tudo que o Senhor fala é para se cumprir, mas se cumpre no tempo do Senhor, o qual o tempo é perfeito. O Senhor não age no nosso tempo, não age na nossa hora, porque nós estamos vivendo no teu reino.
fomos salvos para viver segundo o teu propósito, não segundo o nosso propósito. Não fomos salvos para viver da nossa forma de pensar e nem da nossa maneira de agir, mas de uma forma santa, no trato e na piedade, conforme o Senhor nos espera, a quais devemos agir. Deus, renova a fé dos seus filhos, Senhor, e nos faz entender que nada acontece no nosso tempo, na nossa hora e do nosso jeito, Senhor. Tudo acontece do jeito que o Senhor já decidiu que acontecerá. Senhor, em nome de Jesus, quando o Senhor permitiu que Jó fosse afligido por várias situações, o Senhor não impediu a Jó para que ele fosse provado. O Senhor simplesmente permitiu que ele fosse provado, sem perder o controle da vida de Jó. E o Senhor realizou uma obra tremenda, permitindo a aprovação, mas aprovando Jó e devolvendo tudo, porque o Senhor amava Jó e Jó servia ao Senhor. Assim também sou eu e a tua igreja, Senhor. Nós o servimos. E o Senhor, quando permite que as coisas nos aconteçam, o Senhor não nos avisa. O Senhor não pede permissão para nós para fazer qualquer coisa que seja. O Senhor decide e assim as coisas acontecem. Tantas coisas para nossa aprovação e para nossa, ó Deus, restauração em fé, firmeza, Senhor, o nosso crescimento espiritual. Assim também, ó Deus, tudo vem para honra e glória do Senhor. O Senhor traz as coisas ao mundo físico, Senhor, para os teus filhos, ó Deus, a tua igreja viver. O Senhor permite que as coisas negativas nos aconteçam, não para a nossa destruição. Nós falamos hoje, Senhor, sobre este versículo e que precisa entrar no nosso coração, no nosso espírito. Nada acontece na vida do crente para a sua destruição, para a sua morte. Todas as coisas que acontecem na vida do crente é para o seu bem, é para o louvor da glória do Senhor, porque nós não fomos chamados segundo o nosso propósito, mas segundo o teu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foi chamado segundo o seu propósito. Nós fomos chamados segundo o propósito de Deus, igreja. Não foi para o nosso propósito, mas para o propósito de Deus que você foi chamado. E para o propósito de Deus, todas as coisas será cumprida na sua e na minha vida. Tudo está diante dos olhos de Deus e vai cumprir segundo o propósito dele. E o propósito dele é perfeito, e o tempo dele, quando chega nas nossas vidas, chega com poder. O tempo de Deus vai chegar na sua vida com poder, ao ponto de ser irresistível, tanto para você como para qualquer pessoa que seja, que possa querer impedir, porque operando Deus, quem impedirá? Pai, em nome de Jesus, renova a igreja, Senhor. Renova a tua igreja. Renova a fé do teu povo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos esperar, pois no Senhor nós precisamos, ó Deus, focar os nossos olhos em Ti, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. A tua igreja não foi chamada para andar por vista, mas por fé. Não nos deixe olhar, ó Deus, as coisas ao nosso redor. Não nos deixe, Senhor, ficar olhando. Nos ajuda, Senhor, a voltar os nossos olhos para Ti e não para as coisas que está nos acontecendo e que está acontecendo ao mundo, Senhor, porque todas as coisas estão, ó Deus, se cumprindo conforme o Teu propósito. Senhor, e conforme o Teu propósito, todas as coisas se cumprirá. Fomos chamados para viver segundo o Teu propósito, Senhor. Vivíamos da nossa forma. Senhor, planejamos coisas que não temos capacidade, da maioria das vezes, de fazer cumprir, ó Deus, aquilo que nós planejamos. As coisas fogem do nosso controle, mas estão seguras em Tuas mãos, tudo aquilo que o Senhor determina a fazer. O Senhor não perde o controle daquilo que o Senhor planejou, mas nós perdemos o controle, Senhor. E aí foge, Senhor, das nossas mãos. E aí perdemos, ó Deus, o controle
e ficamos amedrontados, inseguros, mas pela fé, se estivermos no Senhor, nós não andaremos de um lado para o outro amedrontados e nem confusos, mas certos que o Senhor fará cumprir toda a tua vontade nas nossas vidas. Visita o coração dos teus filhos nessa hora, Senhor. Alegra e fortalece o teu povo. Senhor, firma eles na tua presença, Senhor. Senhor, renova a fé da tua igreja. Renova, Senhor, o teu povo. Renova, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor. Visita com o teu poder agora cada um, Senhor, que está, ó Deus, nesse exato momento, nos acompanhando, Senhor, nessa live, Senhor. Senhor, todos aqueles que se encontram aqui, Senhor, todos, Senhor, a irmã Marisa, Senhor, a irmã Helenice, o pastor Jorge, Senhor, a irmã Helenice, o pastor Joel, Senhor, a irmã Lília, a irmã Andiara, minha esposa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que aqui estão, Senhor, porventura não falei o seu nome, Senhor, visita o coração dos seus filhos nessa hora, Senhor. Renova a fé deles, Pai. Faz eles entenderem pelo Espírito que foram chamados para viver segundo o seu propósito. E isso, Senhor, é que nos tira, Senhor, muitas das vezes, e nos coloca em confusão, porque as coisas não aconteceu no nosso dia e nem na nossa hora, nem no nosso tempo, porque talvez estávamos confusos e não tínhamos tal entendimento, porque as coisas não aconteceram como nós queríamos, porque no reino a qual fomos colocados, tudo acontece no tempo do Senhor. E o tempo do Senhor chega na vida de todo aquele que crê. A terra, as nações, o mundo ao qual existe, não depende de fé para que o Senhor venha cumprir a tua promessa de vir a esse mundo para reinar. O Senhor vai julgar todas as nações e isso independe de fé. Mas nós, ó Deus, que somos teus, precisamos, ó Deus, esperar no Senhor. O tempo do Senhor chegar, e o tempo do Senhor chega. E quando chega, Senhor, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha, porque o Senhor impacta a nossa fé. O Senhor muda todo o quadro, toda a história. O momento que era de incerteza, Senhor, tudo é transformado, porque o tempo do Senhor chegou nas nossas vidas. Nos faz entender isso, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para viver conforme o seu propósito e tudo no tempo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, visita o coração da tua igreja, alegra, renova e fortalece o teu povo, Senhor, que tem esperado firmemente no Senhor. Renova a força do teu povo, Senhor, para que eles possam ser preservados para viver todas as promessas declaradas da tua parte a cada um daqueles que recebeu uma promessa do Senhor. Pai, renova a tua igreja, Senhor, e desperta a tua igreja para a vinda do Senhor, que todos sejamos encontrados santos, Senhor, e em santidade, vivendo conforme o teu propósito, para que ninguém seja pego de surpresa, para que a tua igreja esteja adornada como noiva, Senhor, para o dia do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando a tua igreja, Senhor. Oro abençoando cada um dos teus filhos, Senhor, a Magda, Senhor, todos aqueles que entraram, Senhor, e estão aqui participando conosco. Deus, em nome de Jesus, visita com teu poder os teus filhos. Visita com a tua bênção, com o teu socorro, com a tua provisão. Ó Espírito de Deus, todos aqueles que receberam de ti, que estão em ti, Senhor, estão guardados no Senhor. A tua palavra nos promete e nos garante tal coisa. Oh, aleluia! Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, livra e os guarda. Essa é a garantia que o Senhor dá a todos aqueles que temem ao Senhor. Nós estamos guardados no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvamos o teu nome. Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela irmã Andréia, amém? Pelo irmão Léo, pela irmã Marisa, pela Magda, pela irmã Lília, pastor Jorge, a irmã Lenice, amém? Pelo irmão Wellington, todos os irmãos que tiraram o seu tempo, amém? Para louvarmos ao Senhor pela sua palavra,
Deus tem revelado a sua vontade sobre o mundo e sobre a sua igreja. Nós só precisamos, amém, irmãos? Esperar no Senhor. Espera, Ele vai trazer aquilo que Ele te falou, a realidade, ao mundo físico. Irmão Hélito, Carla Adriana, minha irmã, Deus abençoe sua família, abençoe a família de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, amém? Nessa live, que Deus te abençoe. Fique em Deus, irmãos. Guilherme Garcias, irmã Débora, o Anthony e toda a família, que sejam abençoados. Toda a família presente nessa live, amém? Toda a sua casa seja abençoada. Você está guardado, irmãos. Você está protegido. Você já está abençoado. Você não será abençoado. Você já foi abençoado nas regiões celestiais, onde Cristo está. E Ele está no trono. Se alguma coisa não chegou, é porque o tempo de Deus ainda não chegou para cumprir aquilo que Ele te prometeu na sua vida. Amém? Mas está chegando. Amém? Está chegando e você verá tudo aquilo que Deus te prometeu acontecendo. E você já tem visto essa verdade por meio da palavra na sua vida e na sua casa em todas as áreas. Eustáquio Nunes, Deus abençoe. Amém? Tudo aquilo que Deus tem falado, você verá e está vendo acontecendo na sua vida. Todo o cuidado de Deus, todo o zelo de Deus, você tem provado. Você tem visto o socorro de Deus. Você tem visto os milagres dele na sua vida. O cuidado dele é extremo para com a sua igreja, como é para toda a criação, ele sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Assim também ele tem cuidado de você. Aguarde no Senhor. Espera no Senhor, porque a promessa se cumpre no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. E o tempo de Deus é perfeito. Amém, irmãos? Ainda bem que está registrado na palavra, é a palavra de Deus, e eu e você só precisamos estar em Deus para viver as promessas as quais Ele nos prometeu. Você não morrerá antes de ver as promessas dele se cumprindo na sua vida. Amém? Deus te abençoe, te dê um final de semana abençoado em família. Amém? Que Ele alegre o seu coração e que te dê, por meio da fé, a certeza de tudo que Ele te declarou se cumprindo na sua vida cabalmente. Amém? Deus te abençoe. Um dia nós vamos escrever a nossa história, tudo aquilo que nós passamos até o momento e aquilo que ainda irá acontecer por promessa, porque Deus, Ele zela para cumprir com a sua palavra. Deus te abençoe. Fique na paz. Amém? Domingo nós estaremos aqui às 18 horas. Amém? Para a glória do Senhor, que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.